Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de catequese. Vamos dar continuidade aos nossos temas, né, hoje. Depois dessa introdução, mostrando aí como é um pouquinho, eu vou falar depois ao longo desse até final do ano para vocês conhecerem e matarem a curiosidade. Interessante que quando vocês tiverem uma aula, a gente tiver o nosso encontro presencial, vocês vão conhecer um pouquinho mais da igreja também. Ontem tivemos uma turma de catequese, né? E aí o padre mostrou que na igreja possui alguns túmulos, que antigamente as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, né? Ou é colocado ali como se tem pequenos cemitérios. Então é bem interessante as histórias assim, as pinturas, o que significa cada coisa. Vai ter que chegar o nosso momento. Hoje a nossa aula era para ser presencial, mas tem um batizado às 4h30. A aula seria às 4 horas, então meia hora desses encontros ficaria complicado. Então nós transferimos a aula para o próximo mês, que também já está próximo. Só falta uma semana praticamente para o mês acabar e aí nós vamos nos encontrar pessoalmente. Vamos ver se a gente já faz a nossa gincana. Vamos ver. A gente vai estudando quanto a isso. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, eu vou fazer a chamada e você vai dizendo presença. Alice Bacelar. Presente. Alice Brito. Presente. Amanda. Eu estava com o microfone aberto. Amanda. Falta, mas que ela voltou. Eles foram para o quarto do evento. Ana Vitória. Lá Ana na Lu. aula. Mas quem? Presente. Ana Lu. Arthur Cerqueira. Eu te falei, professor. Beleza. Arthur Ren. O outro Arthur não está também, né? Ainda não. Beatriz. Não vieram hoje. Beatriz. Aqui. Bento. Aqui, professor. Bruno. Aqui. Cecília. Presente. Daniel. Fernanda. Professor, o Daniel colocou no chat. Ok. Fernanda. Presente. Júlia. Presente. Guilherme. Henrique. Oi, tô aqui, professor. O Henrique está aí. E o Estou. Guilherme. Aqui. Júlia Miranda. Aqui. Júlia Leal. Presente. As Laras estão? Presente. Tá aqui. Presente. Aqui. As duas estão, né? Obrigado. A Luísa. Maria Eduarda. Presente. Maria Paula. Presente. Pedro Teroaca. Presente. Heteroca. Teroca, ok. Rafael Aquino. Aqui. Rafaela. Presente. Ricardo. Sabrina. Presente. Manuel Luísa pergunta. É Luísa Paz que você tinha chamado? Sim, ela chegou, né? Isso. E Sofia? Ainda não. Então vamos lá. Amanda
Arthur Cerqueira não veio, né? Arthur Rene também. E Ricardo Prates e Sofia. Esses foram os que não chegaram até o momento, né? Crianças, como vai funcionar a nossa aula? Semana passada víamos os 7 sacramentos, correto? Falamos um pouquinho dos 7 Batismo, sacramentos. da Eucaristia, da Crisma, o casamento Isso. e os outros de cor, não me lembro o nome. A ordem, nós vimos também a unção dos enfermos e a penitência. Então, mais uma vez, eu vou começar a nossa aula fazendo essa revisão no quadro branco. Se você quiser anotar, você pode pegar aí na página dos sacramentos e anotar esse esquema atrás. No 20º encontro, né, no 20 encontro, você pode ir aí na folha Emanuel, eu cheguei. Quem chegou? Professor Flávia, Manuel, professora. Ok. Oi. queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Para a aula de hoje, uma pergunta, tá? Sim. A gente pode fazer uma pergunta sobre aonde a gente quer. Eu queria só dizer que quando a gente morrer, se a gente não fosse para o céu, sabe o que eu ia fazer lá? Eu ia mudar o inferno. Ao invés de ser egoísta lá, eu ia ajudar as pessoas. Mas no inferno não há mudança. Não há arrependimento e não há bondade. A bondade que você tem mas não vai nem existir. Então, a hora de tentar é agora, para que nem precise passar pela porta, você já vai direto para o céu. Ajudando as pessoas agora. Você sabia que tinha um homem que não queria morrer? E aí ele já enfrentou o próprio demônio. Aí quando ele morreu, nem o céu queria ele, nem o inferno. Aí ele não morreu. Aí eu, Bom, Ah, o corpo seco, já vou falar. Eu acho meio esquisito, sabe? Você é um esqueleto, você mora na terra. Tipo, todo mundo vai ter medo de ele não é você. esqueleto. Ele não é esqueleto. Não, então é uma são árvore. histórias. São É uma histórias. história. Bom, Mas eu ouvi mas que ele é tipo um esqueleto morto-vivo. Tipo isso. Esqueleto que deu vida. Entende? sim, mas vamos lá no finalzinho da aula eu posso falar sobre o céu com vocês. Eu vou escrever aqui, vocês podem escrever aí na apostila no fundo, que é uma forma de ajudar, né? Sacramentos. Quantos são os sacramentos? São 7, correto? 7 E aí sacramentos. são 3 sacramentos que iniciam. Quais são os 3 sacramentos que iniciam? O primeiro é o batismo, o segundo é a Eucaristia e o terceiro... O terceiro eu não lembro. É Eucaristia o segundo. Só o terceiro. O terceiro é o quê? Quem é o... Acho que é um prisma. Isso mesmo. Esses 3 sacramentos são chamados de sacramento da iniciação. Por que iniciação? Porque iniciam, né? Tá bem fácil. Isso. Iniciação. Aí você pode anotar esse esquema que vai facilitar. Vou fazer esse esquema no meu caderno depois. Isso, ok. 7 sacramentos. Aí tem 2 sacramentos, eu vou colocar aqui. Tem 2 sacramentos que são sacramentos que nós chamamos sacramentos do serviço. Quais são os sacramentos do serviço? Quem lembra aí os sacramentos do serviço? São 2. Um começa com O e outro começa com M. Ordem e matrimônio. Ordem e matrimônio. Ordem e matrimônio, professor. Isso. Ordem e matrimônio. Ordem e matrimônio. Isso mesmo. E os últimos são unção dos enfermos, eu acho que era assim, ou é. Deixa eu só... Professor, Oi. eu tô aqui
no celular da minha mãe. E eu recebi uma mensagem da catequese que Arthur, o outro, não tá conseguindo entrar. Por isso que Já resolvendo aqui, obrigado, viu? não. Bom, então nós temos 7 sacramentos. 3 sacramentos são de iniciação, porque o batismo, vamos colocar assim, o batismo é considerado a porta. Sem o batismo eu não posso receber nada, nem a Eucaristia, nem o crisma, nem a ordem, nem o matrimônio. Eu não posso receber nada sem o batismo. Já começo por aí. Nada, 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 nada. Nenhum dos outros. Sem o batismo. Nem a unção dos enfermos, quando estiver doente. Então, se eu estiver doente, eu devo me batizar, se eu não for batizado, por exemplo, né? Se eu estiver ali no leito de morte, já morrendo, eu preciso ser batizado. Bom, então nós temos aí 3 dos 7 sacramentos, 3 sacramentos de iniciação. Deixa eu responder a mãe aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Será que é sobre o batismo? Sim, pode Será que dizer. depois de você responder a mensagem, você pode tirar minha dúvida? Posso, mas pode falar que eu estou ouvindo. Uma vez no YouTube eu estava assistindo, aí eu vi tipo um batismo meio estranho, não sei se existe meio assim, que é um batismo nas águas. Uma pessoa entra na banheira. Você só pode me falar por que isso acontece? Bom, esse batismo é um batismo, vamos colocar, cada religião que acredita em Jesus Cristo, porque a gente tem os evangélicos, nós somos os católicos. A Igreja Católica foi a primeira instituição que acredita em Jesus. Então, existem diversos batismos, vamos colocar, mas um só é o verdadeiro, que é o da Igreja Católica. Como eu disse, não há um desbatismo, né? Uma vez batizado, sempre batizado. O que acontece, Sabrina, é da seguinte forma. Na igreja evangélica, olha, ele entrou aqui. Na igreja evangélica, eles batizam simulando um rio. Então, ele mergulha a pessoa. Na igreja católica também. Só que as igrejas católicas têm uma pia, é como se fosse, né, uma pia chamada pia batismal. Essa pia batismal pode ser de 2 formas, como que uma piscina, né? Ou como que uma pia, né? Então, qual é mais prático? Ter dentro da igreja uma piscina ou ter dentro da igreja uma pia? Uma pia. Isso. Como na igreja evangélica não tem altar, não tem mesa da palavra, não tem as coisas que tem. Então, lá eles podem construir uma piscina. Entende? Mas são formas de batismo, mas é um só batismo. Bom, ainda faltam dois sacramentos que são chamados sacramentos, vou colocar desse lado, de cura. Esses sacramentos cura. É Quais a são esses? confissão e a unção dos enfermos. A unção dos enfermos. Isso mesmo. Eu falo até devagar, porque né, a gente pode confundir com enfermeiro, sei lá o quê. Bom, então vamos lá. São 7 sacramentos, 3 de iniciação, 2, vou colocar aqui, do serviço. Por que fala do serviço? Porque é onde você como que trabalha, né? Você casa ou você é padre. E 2 sacramentos de cura. Eu falava semana passada, né? Quais são os sacramentos que nós estamos nos preparando para receber? São 2. Eucaristia e Crisma. Não. Eucaristia e penitência. Isso mesmo. Eu também. Batismo nós já somos batizados. Quem ainda não vai se batizar. Nós estamos nos preparando para a Eucaristia e a penitência. Mas nesse meio do caminho, se eu ficar doente, a unção dos enfermos.
E quando eu tiver com 16, 18 anos, o crisma. E quando eu crescer, casar ou ser padre? Manuel, Oi. pergunta, você pode me relembrar o que é crisma? O crisma é... O microfone está ligado. É sempre importante falar e desligar para não atrapalhar, né? O crisma é o robustecimento, a palavra bonita, né? Robustecimento da fé. Você é batizado quando criança, recebe a primeira Eucaristia e depois afirma a sua fé, robustece, dizendo: eu sou católico, serei eternamente católico e estou afirmando aquilo que eu quero. Daqui a algumas aulas nós vamos aprender uma oração que chama o credo, né? O creio. Nesta oração, você afirma tudo aquilo que você acredita na Igreja Católica, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, por exemplo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, né? Pai, enfim, tem toda uma oração que confirma aquilo que nós estamos aprendendo no catequese. Oi? É obrigatório fazer o crisma? É obrigatório fazer. Olha, para casar, só se casa com o crisma. Para ser padre, só se torna padre com o crisma. É como se dependesse um do outro. É como se, vou dizer uma dinâmica. É como se fosse fases, né? De progresso, né? Então, você vai, eu quero casar, eu preciso. Iniciação, para fazer esses do serviço, nós precisamos ter os 3 de iniciação. E nesse meio do caminho, para nos preparar para o céu, tem esses sacramentos de cura. Entendeu? Quem está riscando a tela? Manuel. Não faço. Eita. Só salvei. Manuel, pode me relembrar o que é penitência? Obrigado. Penitência é o sacramento da confissão. É quando chegarmos diante do Padre e falar os nossos pecados. Bom, é claro, eu vou começar a falar hoje de um sacramento que nós vamos ver, que é o sacramento da Eucaristia, de forma específica. Vou começar a trabalhar falando sobre ele hoje. E vai ter uma aula que eu vou explicar sobre o sacramento da penitência. Mas penitência a própria palavra diz, o penitente, o arrependido, que chega e diz ao Padre, que representa Jesus Cristo, os seus pecados, as suas culpas, né? Aquilo que você está arrependido, né? De ter feito. Então, é o sacramento da penitência, da confissão. Nós vamos falar com mais calma sobre isso, explicar o que dizer, o que não dizer, o que o padre vai falar e coisas do tipo. Mas hoje, de forma específica, posso apagar, crianças? Pode sim, professor. Eu já copiei tudinho. Mas Mas eu tenho uma salvei. pergunta. Será que eu Sim. posso fazer? Pode. Minha pergunta, professor, Arthur chegou. eu queria saber por que a crisma só pode fazer, tipo, com maior idade, tipo, 16 ou 18 anos? Tem algum... Tem sim. A explicação... Seja bem-vindo, Arthur. A explicação é a seguinte. A crisma é feita com uma idade um pouquinho maior para que o jovem tenha consciência daquilo que ele está recebendo. Porque é um reafirmar. Alguns dizem, é porque a Igreja Católica batiza a criança. Mas batiza a criança para apagar a mancha do pecado original, para inserir na amizade com Deus, devolver a amizade com Deus, e, ao mesmo tempo, inserir a fé por meio do batismo. Na crisma, você afirma. Na igreja evangélica, protestante, e outras denominações, você não vai ver o crisma, não vai ver os sacramentos. Só vai ter algumas, nem tem batismo. Professor, na igreja evangélica, então? Não tem sacramento. Não tem sacramento. Só tem o batismo e a ceia que eles falam, mas não é a Eucaristia. Professor, E é um batismo até ilusório, né? Sim. então na igreja evangélica, eles só batizam pessoas
como, por exemplo, 13, de 14 anos, né? Eles não batizam crianças. Eles não costumam batizar crianças, só batizam mais adultos, né? Mas isso é um erro, até um erro. Mas eu não quero entrar nisso, não, porque, como diz o ditado, vai dar muito pano para manga, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu vi que 3 pessoas tinham... De novo. Sim. Agora é sobre, tipo, a igreja católica. Não é nada evangélico. Sim. Tipo, eu já fiz, por exemplo, meu batismo e a Eucaristia. Sim. Como eu, tipo, não gosto muito de ser católico, vou mudar de religião antes de fazer a crisma? Você vai mudar de religião, mas você não vai apagar o batismo na sua vida. Não? Como coração, você sempre será batizado na igreja católica. Ah, Mas eu vou me batizar lá na outra igreja. Você pode fazer o que você quiser na outra igreja, mas você sempre será católica. Por exemplo, se eu sou, tipo, judeu, eu fui batizado na igreja católica, por exemplo. Sim. Eu sempre vou ser católica ou vou ser considerada judeu? Você é judeu por sua natureza, mas enquanto a religião, quanto a fé que você pratica, você é um judeu convertido. O que é um judeu? Ele não acredita em Jesus como Salvador. Eles acreditam... Eles não acreditam assim. Na verdade, eles acham que Jesus chegou. Não é acreditar em si. Emanuel, na verdade, é assim. Basicamente, a religião judaica acredita que o Jesus da Bíblia não era o Jesus verdadeiro, e quando o Jesus de verdade chegar na Terra, as pandemias como sede, fome mundial, pobreza, coisas assim vão acabar. Isso mesmo. Duda, você tem uma Outra dúvida? dúvida os sacramentos É por causa que eu não consegui copiar totalmente, por causa que é depois que eu vou fazer esse esquema em outro caderno. Aí, pronto. É por causa que eu pensei que fosse saúde os outros dois, no caso da penitência, ou confissão, ou São dos Enfermos. É cura. Isso que eu ia comentar aqui. O sacramento da penitência, ele cura a alma, e o sacramento dos enfermos cura a alma e o corpo. Duda, qual é a sua pergunta? Então, eu tenho uma dúvida, porque os judeus, na verdade, teve uma época que eu lembro, eu acho que foi em 2020, que os judeus estavam achando que Jesus, ele não podia chegar com toda aquela simplicidade que ele chegou na Bíblia, que ele tinha que chegar com glória e um monte de coisa. Eu vi uma vez alguma coisa que quando o Jesus que os judeus acreditavam que ia vir todo com a glória, ia ser um anticristo, se eu não me engano. E também... Pode falar. Não, pode completar. E também, professor, tem uma dúvida. Se você se batiza... É porque eu vi isso esses dias. Se você se batiza na igreja católica, depois você pode se batizar em outra igreja? Há um só batismo. Na sua vida, você precisa de um só batismo. Por exemplo, nós estamos aqui nos preparando para a primeira Eucaristia, correto? Uhum. Só existe sacramentos, essa palavra sacramentos, na igreja católica. Na igreja evangélica não existe. Não existe. Na igreja evangélica, eles não acreditam que Maria é mãe de Deus. Na igreja evangélica, eles não acreditam na Santíssima Trindade. Na igreja evangélica... mãe de Jesus? Por que Maria não era mãe de Jesus? Porque, Bia, eu acho que Jesus e Deus são a mesma pessoa, porque Deus é como se fosse Jesus. Você lembra da aula de Santíssima Trindade que nós estávamos falando? Olha só, o que eu vou... só rapidinho, Duda, qual é a sua pergunta? Não, professor, só tinha essa pergunta mesmo que eu vi em algum lugar. Ok, beleza. Então, vamos lá. Existe o Deus Pai. O que Deus Pai fez? Criou o mundo. Criou Deus... o mundo, criou a gente. Fez Jesus, Deus fez Filho. o Deus Filho. O que Deus Deus... Filho O que... é Jesus.
O Deus que Deus Filho Filho usou fez? Jesus. Ah, eu lembrei. Ele morreu por nós. E o Deus Espírito Santo? Pronto. Eu não sei direito sobre o Deus da parte Espírito Santo. Tá, ok. Então. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta também. pode falar. Se uma pessoa já era antigamente de uma religião, finge que, vamos inventar uma pessoa, ela era de uma religião totalmente que não era católica, ela foi batizada. Ela vai ser automaticamente católica? Ou vai ser dos dois? Isso. Ou... Não, católica. Ela, com ela, exemplo, eu era judeu, eu me converti, vou ser batizada, vou ser católica. O batismo causa isso, a transformação da conversão. Sim, Eu tenho outra dúvida. vamos lá. Por exemplo, se a pessoa tem... É um exemplo. Eu tenho um tio que ele é judeu e ele conhece uma mulher católica. Se eles se casarem, o que vai dar? Alguém vai ter que se transformar na religião do outro, né? Bom, não necessariamente. Eles podem casar com disparidade de culto. Se o tio pode, Duda, por exemplo, o meu ele tio dos pode meus... ele pode se casar tendo disparidade de culto, ou seja, ele continuar sendo judeu e ela continuar sendo católica. Mas verdade, é um rito, por causa que... é um rito diferente, onde ele vai ter que respeitar a religião dela e ele vai ter que respeitar a religião dele. Bom, entendi. criança, Isso acontece com minha família, por causa que minha madrinha, o marido dela é judeu, e o casamento deles teve que falar com o Vaticano, teve que ocorrer um bocado de coisa, mas eles fizeram assim, o casamento inicial era católico, mas quando eles saíram da igreja, começou a ser judeu. E aí teve uma condição que os filhos teriam que ser católicos. teriam que ser educados na fé católica. É isso mesmo. Bom, eu tinha programado a aula hoje sobre o sacramento da Eucaristia, mas eu vou mudar rapidinho para que nós possamos aprender isso aqui que é super importante. Vamos voltar, porque eu percebi que sem isso aqui vocês ficarão perdidos. Abram aí, aqueles que estiverem com a apostila, na página... Deixa eu ver aqui... 54. Na página 54. Na página 54. Né? É o 19º encontro? Isso mesmo. Preste atenção, eu vou mutar vocês rapidinho, para não atrapalhar, e aí eu vou fazer uma explicação. Quando nós fazemos o sinal da cruz, dizemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deus Pai é o Criador de tudo que existe. Nos criou porque nos ama muito. Deus Filho é Jesus Cristo, Filho de Deus que nasceu de Maria, que veio ao mundo para nos salvar. Morreu, mas Jesus não está morto. Ele ressuscitou, não só em espírito, mas em carne e osso. E o Deus Espírito Santo, que procede do Pai, ou seja, que vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele vive em nós para sermos o quê? Santos. Por isso o Espírito Santo, ele é o santificador. Preste atenção, crianças. Esta união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é chamado, na Igreja Católica Apostólica Romana, de Santíssima Trindade. O que isso significa? Não são Santíssima Trindade. Não são três deuses. É um só Deus em três pessoas. O Deus Pai que nos criou, Deus Filho que nos salvou e Deus Espírito Santo que nos santifica. Mas são três deuses? Não. É um só Deus. E aí nós estávamos aprendendo da seguinte forma. O Deus Pai foi o que criou o céu e a terra. Né? O Deus Filho foi o que morreu na cruz. Mas o Deus Filho, Jesus Cristo, continua sendo Deus.
ele é Deus. Então, em Deus Pai está o Deus Filho e Espírito Santo. Em Deus Filho está o Deus Pai e Deus Espírito Santo. E no Deus Espírito Santo também estão os outros dois, as outras duas pessoas. Não se separa no sentido de forma individual. Eu não posso dizer, por exemplo, que Maria só é mãe de Jesus. Ah, não, Maria é mãe de Jesus, porque Jesus foi Deus e homem. A natureza de Jesus era 100% humano e 100% divino. Esse era Jesus, né? Então, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, ela é mãe de Deus por isso, porque não se separa. Se eu perguntar a vocês, Jesus é Deus? Vocês vão responder, Jesus é Deus. E sendo Jesus Deus, ela, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela se transforma, assim, a mãe de Deus também. Ah, mas Deus tem mãe? Sim. O Deus Filho tem mãe. E quem é a mãe de Deus Filho? Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. É aquilo que nós acreditamos. E o Deus Espírito Santo, o que faz em nós? Ele santifica. Porque no céu, crianças, só entra aqueles que foram santificados. Ou seja, que fizeram bem, que fizeram um bem para todas as pessoas. E aí na apostila nós vemos ver que Jesus se manifesta na pessoa do Filho de Deus, né? E o Espírito Santo se manifesta de várias formas. Lembra quando Jesus foi batizado, que aparecia uma pomba? O Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Lembra nos apóstolos, quando vimos Pentecostes, que o fogo desceu sobre eles? O Espírito Santo se revela também em forma de fogo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos nada. Inteligência, sabedoria, bondade, piedade, nada, 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 nada. Então, o Espírito Santo é que nos traz a paz. É o Espírito Santo que nos faz rezar. É o Espírito Santo que fortalece o nosso coração e faz com que sejamos pessoas melhores. É muito importante perceber isso, porque quando vamos falar dos sacramentos, não há sacramento algum sem o Espírito Santo. Porque quem faz tudo é o Espírito Santo. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Quem transforma o pão, né, em Eucaristia, em corpo de Jesus, é o Espírito Santo. Quem tira e que lava o nosso pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age e que faz tudo em todos nós. Deus Filho nos salvou, nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou tudo o que nós aprendemos ao longo deste tempo. E o Deus Pai, que por amor enviou o seu Filho e o Espírito Santo sobre todos nós. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim, professor. Vocês têm alguma dúvida? Não, e eu mandei no chat que Deus é uno e trino. Justamente, por isso que nós sempre começamos a nossa aula. Em nome do Pai, Do Filho e do Filho, e do Espírito Santo estamos aqui. Mas são três deuses? Não, Deus é uno e trino. São três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e um só Deus. Sem dúvida, qual é a sua pergunta? Professor, eu ouvi em algum lugar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso. E também, Oi? esse dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi que Jesus avisou várias vezes para os discípulos que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E aí chega na hora e os discípulos ficam super surpresos, entendeu? E tristes, sendo que eles sabiam que Jesus ia voltar. E eu não entendo. Bom, quando nós somos batizados, o Espírito Santo faz morada em nós e nunca mais nos abandona. Então tem uma música que diz assim, ó: quero ser templo vivo e te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor.
o templo vivo somos nós, né? E existe uma musiquinha que assim, eu sou a casa, né? Eu sou a casa morada de Deus, né? Pode habitar na minha casa, né? Nosso coração morada de Deus. Isso é muito importante dizer, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo que nos ajuda. Ajuda a cada um de nós ter sabedoria, enfim, e coisa do tipo. Se esse professor, você deveria cantar na igreja. Bom, essa é a nossa questão. Eu mandei no chat a música Por que me amou tanto assim? Justamente. Eu fiz uma música que diz assim, ó. O meu amigo é o Espírito de Deus, que desce sobre mim este lugar, santifica minha vida para voltar para o Senhor. Então, nosso amigo, sendo o Espírito Santo de Deus, é o nosso tudo. É o nosso melhor amigo, né? E tem outra música que diz assim, ó. O meu melhor amigo, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso Deus também. É o Espírito de Deus, né? E aí tem aquela musiquinha que é evangélica, né? Das igrejas evangélicas, mas que diz, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Porque o rei Davi foi uma pessoa que foi instruída pelo Espírito Santo de Deus também. Então, o Espírito Santo de Deus é que faz tudo. Então, quando eu disser assim, olha, e Jesus fez um milagre, pelo poder de quê? Pelo poder do Espírito Santo. O pão se tornou Eucaristia, pela força de quê? Pela força do Espírito Santo. É pela força do Espírito Santo de Deus. E somente por isso que as coisas acontecem. Nós estamos reunidos aqui por conta do Espírito de Deus. E nada, a partir da semana que vem, vamos começar a ver a Eucaristia. E aí você pode ler a página 58, essa semana em casa, para que na próxima semana tenhamos esse encontro, de certa forma, vamos colocar assim, com mais frutos, né? Já sabendo, e a gente vai começar já a fazer uma atividade avaliativa. Como vai ser isso? Você tem a página 58, que é o 21º, 21 encontro, a Eucaristia. Atrás, você vai escrever o que nós vamos pedir semana que vem e vai começar a desenvolver aqui atrás, nessa folha da apostila, a prova, né? Para o final do semestre, em outubro. Eu vou me organizar para que tenhamos um encontro presencial e isso ocorre assim, né? Mas eu gostaria de perguntar algumas coisas a vocês, até para que eu possa me organizar. Existe alguém aqui na nossa turma que toca violino, violoncelo, toca flauta? Meu irmão toca violão. Eu toco flauta. Eu toco piano. Eu toco flauta, mas toco muito pouco. Bateria. Eu toco bateria. Eu toco básico mesmo. Escola, eu tocava Eu ainda vou ter que achar a flauta. Beleza. Alguém aqui canta? Se eu não me engano, é Duda, Maria, Cecília e mais gente. Ô, professor, eu toco Flauta. teclado. Da cruz. Eu também. Um de cada vez. Eu não consegui escutar nada, vocês falaram todos de uma vez. Professor, eu canto, Sim. professor. Okay. Quem falou que canta? Fernanda. Ana Vitória. Okay. Ana Vitória e Fernanda. Eu Mais também alguém gosto. canta? Júlia Isabel canta, professor. Júlia também. Eu, professor, Alice Bacelar. Ok. Eu percebi. Alice Bacelar, professor. Ok. Alice também canta? Eu gosto de... Professor, eu tô aprendendo a tocar flauta, mas eu sou melhor no microfone. Beleza. Então nós temos. Eu também. Eu faço aula de Quem? canto e bateria. Eu toco flauta normal. Ok. Então deixa. Coloca no chat quem canta. Professor, qual vai ser a atividade para casa? Flauta, professor. Eu gosto de cantar. Eu também, Beatriz, gosto de cantar.
Eu canto também, eu faço aula de canto, toco bateria. Professor, posso sair? Eu tô com um pouquinho de dor no olho. Júlia Zobel. Bom, eu vou continuar isso semana que vem, eu toco flauta. Porque eu estou perguntando que eu quero conhecer vocês, né? Professor, Eu quero conhecer. Vamos fazer o seguinte, nós vamos rezar para finalizar, e aqueles que têm alguma dúvida, a gente fica. Não vai ter atividade. Atividade você já pode ler a página 58. Nós íamos trabalhar ela hoje, mas sem a Santíssima Trindade, vocês iriam ficar meio que perdidos. Beleza? Então vamos rezar, aí nós finalizamos. E aí, quem tem pergunta pode ficar aí, eu respondo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidio confurgimus, sanctar Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias necessitatibus, sed a periculis contris, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, até a próxima semana, nos encontraremos aqui às 9 horas, e aqueles que têm alguma pergunta, é só ficar. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau.